Sigma 18 a 35 mm f1.8 Arte. Podemos dizer que essa é uma lente de peso, não apenas pelos 811 gramas de vidro, metal e compósito que a formam, mas também pelo abalo que ela causou no mercado na época do seu lançamento. A Sigma 18 a 35 mm f1.8 Arte trazia características que nenhuma lente projetada para o APS-C possuía e até hoje é uma lente única. Grande angulares com abertura f1.8 até existem hoje em dia, mas geralmente estamos falando de lentes fixas. Mas nesse caso estamos falando de uma grande angular zoom capaz de se manter na abertura máxima constante dos 18 aos 35 mm. Olá, estamos começando mais um vídeo do conteúdo Vital TV. Esse canal é dedicado a compartilhar imagens e saberes sobre a natureza e hoje a gente vai trazer um review de uma lente super relevante. Antes disso, eu queria avisar que se você tem, além de interesse em fotografia, um interesse especial, assim como eu, pela natureza, eu gostaria de anunciar que eu estou criando um novo canal especialmente dedicado ao mundo natural e à biologia e eu vou deixar o link de divulgação para esse meu novo canal aqui na descrição desse vídeo. Pois bem, hoje nós vamos falar da lente que mudou tudo na produção aqui do canal e até nos meus planos, que viabilizou, por exemplo, agora até manejar mais de um canal ao mesmo tempo, porque eu consegui ganhar um pouco mais de agilidade. A gente já vai falar sobre a importância e a usabilidade dessa lente. Vamos lá, começando pela apresentação dela do começo. Além da caixa, que eu vou mostrar daqui a pouco na foto, vou deixar exibida aí na tela para vocês, a lente vem aqui nesse pequeno case que é estofado nas extremidades e é de um material bastante bom, tem bastante qualidade, tá? Então, aqui está a lente. A Canon nunca entregou nenhuma das lentes que eu comprei num material desse aqui, tá? Nunca nenhuma lente da Canon que eu comprei. Só lente da série L vem assim. E aqui temos a Sigma 18 a 35 mm f1.8 Arte. Primeiro falar sobre o projeto, É uma grande angular zoom de grande abertura de diafragma. Isso significa que ela permite para você capturar um grande campo de visão ou um campo de visão bem considerável, ao mesmo tempo em que ela permite a captação de muita luz com uma abertura de diafragma que chega em f1.8 e entregando sim muita qualidade de imagem desde esse diafragma f1.8 aí fechando para f8, f11, você vai ter aí uma área gigantesca em foco e muita nitidez também. O seu zoom, como a gente já percebe pelo próprio nome, vai dos 18 aos 35 mm, porém ela tem uma característica muito interessante com relação a esse zoom. Ela não muda de tamanho, ou seja, toda a movimentação dos elementos e grupos ópticos que ela possui, na hora que a gente dá o zoom, não altera o formato externo e não altera as dimensões da lente. Isso é especialmente interessante para o pessoal que trabalha utilizando o gimbal na produção de vídeo, porque o gimbal ele precisa de uma calibração e você não precisa recalibrar toda vez que mudar a distância focal da lente. Então isso aqui já é uma grande característica, além do que, levando em consideração que essa lente não é vedada contra poeira e umidade, é muito interessante que ela não fique projetando nenhuma região dela externamente e depois voltando, porque isso facilitaria, caso ocorresse, a absorção de poeira e mesmo de umidade, tá? Trazendo de volta para dentro da lente. Como ela não faz esse movimento externo, ela é muito bem construída e muito bem protegida das intempéries e das condições adversas de fora, mesmo que ela não tenha uma vedação contra poeira e umidade. Uma prova disso é que eu estou com essa lente há mais de um ano
Eu já utilizei ela para fotografar paisagem, já fotografei em tempo mais úmido, em tempo mais seco, já fui para um ambiente aberto várias vezes, mata, cachoeira, e ela nunca apresentou nenhum problema de fungo nem de pó. Então, isso significa que apesar da Sigma não declarar que ela é uma lente vedada, e ela de fato não é, mas ela possui sim uma boa qualidade de construção. Por falar em qualidade de construção, a gente ainda precisa falar que externamente ela combina esse plástico, que na verdade é um compósito, né? O Thermally Stable Composite, que a Sigma utiliza aí já de longa data nas suas lentes e que tem se mostrado muito bom para a construção. Então a construção dessa lente aqui, eu diria que ela é quase perfeita, não fosse pela ausência de uma vedação completa contra poeira e umidade. Tá? Mas fora isso, os anéis, seja de foco ou seja o anel de zoom, eles giram muito bem, ao mesmo tempo em que a lente apresenta aqui uma régua de profundidade de campo, que permite que você meça ou mensure a região, a amplitude da região que está em foco, enquanto você modifica aqui as estruturas de zoom e de foco. Uma outra característica importante na construção dessa lente é a seguinte: você pode ver que ela possui aqui a chave AFMF. Independente dela estar configurada para o foco automático ou manual, você sempre vai poder vir aqui no anel de foco e fazer manualmente um ajuste fino. Isso mesmo, ainda que a lente esteja no foco automático, você pode muito bem vir aqui no anel de foco e fazer um ajuste fino do foco para obter um resultado ainda melhor. Então, como você pode ver, já no que se refere à construção, estrutura e usabilidade, essa lente aqui ela é simplesmente incrível. Mas eu não posso deixar de mencionar que, além de tudo, ela ainda possui aqui na região da montagem dela, na região do mounting, ela tem essa estrutura de metal, tá? O que confere aí muita resistência. Como a gente pode perceber, ela não possui a borrachinha de vedação contra poeira e umidade, porém, isso aqui é muito justo, é muito ajustado, não tem nenhuma sobra, e como ela não faz nenhum movimento para externalizar nenhum componente dela, então ela fica bem guardadinha, bem fechadinha, e mesmo não tendo essa vedação, que para mim é fundamental, ela continua sim sendo uma lente bem construída e bem protegida das condições adversas. Mas evite tomar chuva com ela. Eu acredito que se você tomar uma chuva, ela vai resistir. Mas não abusa, ela não foi feita para isso. No que tange a operação e ergonomia, os anéis de foco e zoom possuem uma suavidade linear em todo o seu giro, mesmo lidando com as pesadas peças de vidro nessa objetiva com 72 mm de filtro. E por falar em peso, os 811 gramas são um pouco demais para a minha SL3, gerando um certo desequilíbrio para a frente, mas nada que gere impedimento ou desconforto, seja no uso à mão livre ou em um bom tripé. Não esquecendo de destacar a régua de distância do foco, que auxilia na orientação do uso do foco manual e é mais um ótimo atributo desse projeto. O único senão na operação da 18-35mm Sigma Art é a chave AFMF, que funciona perfeitamente e não possui folgas, mas é um tanto dura. Ainda sobre a montagem dessa lente, vale lembrar que ela foi desenhada para câmeras APS-C DSLR. A Sigma provê essa lente aqui com diferentes montagens para Sony, para Nikon, para Canon e deve ter aí para mais algum outro fabricante que eu não lembro de citar agora. Mas ela tem essa montagem para diferentes fabricantes. Tá? Eu estou aqui com a montagem que é utilizada para a Canon, mas em todos os casos a gente está falando de uma montagem voltada para câmeras APS ou APS-C, ou seja, as ditas câmeras com sensor cropado. Isso não quer dizer que você não possa usar no mirrorless, só que o que é que acontece? Numa mirrorless você vai precisar de um adaptador para o encaixe RF, por exemplo, da Canon, né? Você tem que pegar um adaptador que adapta de EF ou EFS para
o sistema RF. Existem vários adaptadores disso no mercado e que te possibilitam montar essa lente aqui também em câmeras mirrorless, e ela vai continuar funcionando com seus comandos automáticos de foco, por exemplo, tá? Adicionalmente, se você coloca essa adaptação, por exemplo, numa full frame mirrorless, o que é que vai acontecer? Você vai perder o campo de visão, porque o campo de visão gerado por essa lente ele foi projetado para um sensor menor, que é o sensor do sistema APS-C. Entretanto, algumas câmeras, especialmente as mirrorless, a partir da... Eu não lembro agora se a RP faz esse reconhecimento, mas com certeza a EOS R e suas sucessoras full frame, elas conseguem reconhecer que você conectou uma lente APS-C e aí ela faz automaticamente o crop para ajustar. Para vídeo isso não faz falta, uma vez que geralmente a gente grava com um campo de visão ou uma quantidade de megapixels que não vai fazer falta. Apesar de você perder campo de visão, você não perde qualidade de imagem. Se a gente está falando de usar essa lente aqui para fotografia em câmeras full frame, aí eu não vejo muito sentido, onde ela brilha mesmo, aumentando e muito o potencial de qualidade e de versatilidade nas imagens do sistema DSLR APS-C. Nós já falamos sobre a estrutura geral do projeto e a sua construção, que, diga-se de passagem, é excelente. Vamos agora falar sobre fotografia e vídeo. Deixa eu falar primeiro sobre a usabilidade na fotografia. 18 a 35 mm envolve comprimentos focais que são muito populares, como por exemplo 18 mm, 24 mm e 35 mm. 18 mm é uma distância focal muito associada ao grande angular no sistema APS-C. Então existem lentes tipo 18-105, 18-135, 18-55. Existem várias lentes de zoom no sistema APS-C que partem dos 18 mm, com essa aqui não é diferente. Então o ponto de partida dela é um comprimento focal bastante utilizado, tá? Além disso, a gente tem não apenas um campo de visão de 76 graus, aproximadamente 76,5 graus de campo de visão nos 18 mm, mas a gente tem esse campo de visão com abertura de diafragma f1.8 e que permanece f1.8, caso você queira, em todo o range focal, que ok, não é um range focal muito grande, a gente está falando de um zoom que se refere a 1,9 vezes de zoom, ou seja, 1,94 nem chega a 2 vezes de zoom. Porém, esses comprimentos focais, repito, eles incluem 18 mm, 24 mm e 35 mm, que aí são comprimentos focais muito utilizados. Muita qualidade nas fotografias de paisagem, luz suficiente nos retratos e uma combinação de distâncias focais que substitui com muita praticidade lentes prime bastante utilizadas. Os 18 mm são uma distância focal tradicionalmente relacionada com o grande angular no APS-C, útil para paisagens e retratos coletivos, mas aqui com uma abertura de diafragma imbatível. Por volta dos 24 mm, muita usabilidade para planos um pouco mais fechados, como cenas urbanas ou retratos coletivos com um pouco mais de proximidade. Nos 35 mm, uma boa perspectiva para retratos aproveitando o desfoque mais evidente, embora sutil, sem distorções perceptíveis no seu zoom máximo. Nas fotografias, a nitidez é boa em todo o quadro desde a abertura f1.8 e se torna excelente a partir de 2.8. A vinhetagem pode ser considerada insignificante mesmo em f1.8, mas as aberrações cromáticas, sempre presentes em lentes grande-angulares, são notáveis em regiões de extremo contraste, podendo ser citadas como a única imperfeição óptica dessa objetiva, mas podem ser facilmente corrigidas com um clique no programa de edição e não aparecem em condições equilibradas de luz. Nos 18 mm,
O campo de visão de 76,5 graus no APS-C é adequado para fotos coletivas e para a maioria das fotos de paisagem. Lembrando que se pode recorrer aos panoramas em muitos casos quando os 18mm não forem suficientes. Eu costumo fazer isso com alguma frequência. Dos 24 aos 35mm, pode-se transitar das paisagens aos retratos com diferentes abordagens e estilos sem perder a qualidade e com grande versatilidade diante das condições de luz. As possibilidades criativas são muitas, dependendo, claro, da sua criatividade. Eu estou agora me filmando com uma lente 24mm e antes de adquirir essa lente aqui, foi com a 24mm f2.8 que eu construí mais da metade da história desse canal até esse momento. Porém, assim como é o caso hoje, eu tive um trabalho danado para produzir a iluminação, para deixar um negócio minimamente apresentável, porque a distância focal fixa não permite zoom, ou seja, para eu reenquadrar a cena eu tenho que movimentar a câmera do lugar. Por outro lado, essa lente que está me filmando, a 24mm f2.8, ela é um pouquinho mais escura do que essa lente aqui em f1.8. Então isso significa que eu preciso de mais luz, eu preciso subir o ISO. Geralmente eu gravo com essa aqui utilizando o ISO 200, nesse caso aí eu estou utilizando o ISO 800. Então a gente já vê que existe uma diferença também na qualidade e na versatilidade da imagem. Com 18mm eu consigo fotografar paisagem, até os 24mm eu consigo também fazer boas fotografias de paisagem. Eu uso muito frequentemente esses comprimentos focais. Para retrato, eu acho que só fica mais interessante a partir dos 24mm, tá certo? E aí as pessoas querem saber, mas ela é f1.8 e o desfoque? Gente, desde o primeiro review de lente aqui que eu falo, o mais importante quando a gente fala de desfoque, principalmente de intensidade de desfoque, ou seja, se o desfoque é intenso, isso aí está mais relacionado com o comprimento focal da lente do que com a abertura de diafragma. As duas coisas influenciam sim, mas a distância relativa entre o objeto ou o sujeito fotografado e a objetiva, essa distância relativa, sujeito fotografado, objetiva e plano de fundo, isso é muito mais determinante da focalização do que o valor de f, tá? Então, o que é que eu tenho a dizer? O desfoque da 18-35mm da Sigma Art, ele ocorre especialmente a partir dos 24mm e nos 35mm, como vocês podem conferir nas imagens. Porém, ele não é um desfoque tão intenso como você teria numa 50mm f1.8. Tá? Ou no 85mm f1.8. Essas lentes, mesmo sendo todas f1.8, elas têm o desfoque muito mais intenso do que a Sigma, porque a gente está trabalhando com a distância focal um pouco mais curta. Porém, é um desfoque interessante, é um desfoque bonito. A única imperfeição no desfoque dessa lente aqui é que ele vai apresentar um pouquinho de repetição de linhas se as estruturas do plano de fundo estão um pouquinho mais longe, mas aí essa repetição de linha ela vai acontecer especialmente quando você trabalha a partir de certas distâncias. Se você for utilizar, por exemplo, para brincar de macro, e ela funciona bem com uma lente quase macro, sabe? Mas nesse caso você não vai ter tanto problema de repetição de linha. Agora, quando você trabalha com objetos um pouquinho mais distantes, aí o desfoque dela pode gerar repetição de linha, porém eu acho o desfoque dessa lente aqui, especialmente nos 35mm, muito interessante. E se você quer fazer retratos com essa lente aqui, eu recomendo principalmente a partir dos 24mm, onde você já consegue trabalhar com um bom campo de visão. Pode também abrir ainda mais para 18mm e pegar ainda mais pessoas na foto, mas especialmente eu acredito que dos 24 aos 35mm em f1.8, porque você já vai ter qualidade boa demais a partir de f1.8, então 24 a 35mm é onde essa lente vai ser melhor para fazer retratos. Repito, a intensidade de desfoque não é tão
intensa quanto a gente tem no 50mm ou no 85mm, por exemplo. Por quê? Porque não é só a abertura de diafragma que determina desfoque, mas também distância focal e distância relativa do objeto fotografado. Lembre sempre disso, para não ficar repetindo besteira que houve por aí. A vinheta dela é muito discreta, mesmo, é uma vinheta muito discreta, mesmo em f1.8, agora está presente, tá? Agora quando você sobe para f2.8, você basicamente não tem mais vinheta. O que continua existindo é aberração cromática, mas é uma aberração cromática bastante aceitável, especialmente porque a gente está falando de uma lente grande angular, tá certo? E lentes grande angulares praticamente da natureza delas apresentarem uma considerável aberração cromática, mas não é nada gritante nessa aqui, eu garanto. E ela também apresenta um pouco de distorção geométrica. Essa lente é muito corrigida, tanto na distorção geométrica, que existe, mas é sutil, vocês podem conferir nas fotos, e também nas aberrações cromáticas. Existem, mas são bastante discretas, bastante aceitáveis. Tanto a aberração cromática, quanto a vinhetagem, quanto a distorção geométrica de barril são, além de sutis, facilmente corrigíveis com um único clique no Lightroom e está resolvido. Essa lente ela recebe um filtro dianteiro de 72mm. E como esses filtros são um pouquinho caros, eu tenho fotografado até agora sem filtro nem polarizador, nem filtro ND graduado, nem nada disso. Eu coloco só o parasol dessa lente e vou embora fotografar. Às vezes eu fotografo inclusive sem o parasol e ela tem uma resistência muito grande à formação de glare. Eu só vi aparecer um pouquinho de glare quando eu peguei assim aquele contraluz quase direto mesmo, apontei assim uma região de bastante contraste e aí foi possível perceber a formação de glare, que geralmente acontece em um único ponto e de maneira bem discreta. Em termos de qualidade de imagem, resumindo, eu considero essa lente aqui excelente para fotografia. Ela é muito nítida, ela tem pouquíssima distorção mesmo no grande angular, e se você joga para 35mm então a distorção é praticamente inexistente. Ela tem pouquíssima vinhetagem mesmo em f1.8 e o foco automático dela funciona muito bem, seja para fotografia, seja para vídeo. Vamos falar um pouquinho agora sobre vídeo, tá certo? Basicamente foi para fazer vídeos que eu comprei essa lente. Eu não compraria, por mais que ela tenha muita qualidade, essa lente aqui para fazer fotografia, porque para fotografia de natureza, o ideal seria ou um grande angular com a distância focal ainda menor do que os 18mm, ou uma teleobjetiva lá dos 100mm em diante. Mas no meu caso, eu comprei porque eu gravo muitos vídeos assim em ambiente fechado, e se a lente não tem a possibilidade de zoom como a 24mm, eu fico bastante limitado no processo criativo. Então, às vezes a luz, o ambiente externo, às vezes complica um pouco a minha vida. Agora, com essa lente aqui, a produção de vídeos ficou muito facilitada. Primeiro, eu estou gravando agora com a 24mm, a FS 24mm, f2.8 STM da Canon. É uma lente muito boa, tem review dela aqui no canal, recomendo demais o uso dessa lente, mas por ser de distância focal fixa e f1.8, eu preciso que a câmera fique um pouco mais longe de mim, o que dificulta a minha operação, porque sou eu mesmo que me gravo. Além do que, qualquer pouca iluminação, qualquer diminuição da iluminação ou das condições de luminosidade, eu vou enfrentar problemas. Agora, quando eu estou utilizando a Sigma 18 a 35mm f1.8, eu tenho, primeiro, muita versatilidade de enquadramento dos 18 aos 35mm, o que me permite trabalhar seja com a câmera mais perto de mim, seja com a câmera mais longe de mim, além do que com muita transmissão de luz para o sensor da câmera, uma captação de muito melhor qualidade, um ISO mais baixo enquanto eu estou utilizando aí ISO 800. Geralmente quando eu gravo com essa lente aqui, eu utilizo o ISO 100, 200 ou no máximo 400, mas geralmente
o ISO fica entre 100 e 200 para vocês verem como é vantajoso trabalhar com essa lente aqui. Com a 24mm em f2.8 eu tenho um campo focal muito mais estreito. Se eu colocar essa aqui em 24mm f2.8, o campo focal vai ser o mesmo. Agora, se eu quero utilizar f1.8, eu posso abrir mais o campo de visão, colocar a câmera mais perto de mim, vou ter uma maior área em foco, caso eu queira, e vou ter um maior campo de visão. Então assim, eu tenho flexibilidade. Em resumo, além de muita qualidade, eu ganhei versatilidade em termos de luz, campo focal e campo de visão, tá? Essa lente aqui, ela vai de 76,5 graus de campo de visão nos 18mm até chegar nos 35mm, onde ela tem aí 40 e poucos graus de campo de visão. Vou colocar o dado aqui preciso aqui embaixo, tá bom? Uma coisa importante para quem grava vídeo é o seguinte: foco. Eu gravo com a SL3 e ela não tem o sistema Dual Pixel no 4K, mas ela tem um sistema de reconhecimento de olho, tanto para o 4K quanto para o Full HD, só que no 4K fica bem mais lento. Pela experiência de uso no Full HD, a lente ela responde normalmente, assim como ela responde normalmente para o foco em fotografia, tá? O que acontece é que não aparecem os quadradinhos, seja para o foco no olho, seja para o foco em zona, seja para o foco de um ponto. Quando eu estou na gravação do vídeo, utilizando o foco automático da Sigma, conectado na Canon SL3, eu não vejo esses indicadores de foco, mas o foco funciona perfeitamente bem, especialmente no Full HD, por uma característica da câmera, não é defeito nem nenhuma falha de operação da lente, tá? Quando eu vou para o 4K, acontece algo semelhante. O foco é bem mais lento, não por causa da lente, mas por causa da câmera. E, mais uma vez, o quadradinho de reconhecimento de olho do foco automático da Canon SL3 não aparece, mas ele continua sim funcionando normalmente, tá? Então, o foco automático, ele parece não querer ser reconhecido pela câmera, mas ele funciona até hoje. O foco automático nunca me deixou na mão, mas como eu já falei várias vezes, eu gosto muito de fazer foco manual, seja para estar fotografando estruturazinha pequena, que eu quero escolher exatamente em qual ponto ali da folha, da flor, do inseto está em foco naquela fotografia, seja quando eu estou me filmando aqui, como nesse exato momento, com a 24mm ou a Sigma 18-35mm ou qualquer outra lente. Nem é por causa tanto da lente, mas por causa da minha câmera, que quando eu filmo em 4K, ela tem um sistema de foco um pouco mais limitado. Mas usando o Full HD, que tem o foco Dual Pixel, a lente funciona normalmente e, repito, apenas não aparece o quadradinho de reconhecimento do olho, mas o desempenho de foco continua o mesmo, funcionando muito bem, funcionando normalmente. Vamos lá falar sobre os pontos negativos e os pontos positivos dessa lente. Para falar a verdade, de pontos negativos, eu só destacaria dois. O primeiro deles é que ela não é selada contra poeira e umidade. Essa é uma característica que, para mim, é extremamente importante. Frequentemente eu estou tomando chuva e eu estou tomando poeira com o meu equipamento. E uma lente, especialmente uma lente da série Art, que é uma lente cara, não ter vedação contra poeira e umidade, para mim, é uma falha sim no projeto, tá? Mas aí também, quanto é que ela ia custar se fosse vedada, se ela tivesse essa vedação. Um outro ponto que poderia torná-la ainda melhor é se ela tivesse um sistema de estabilização óptica. Vejamos, ela possui aqui a chavinha de foco manual e automático, mas ela não possui a segunda chavinha, que seria de um sistema de estabilização de imagem. Se justifica isso? Se justifica sim, por dois motivos principais. Primeiro, ela é uma grande angular e ela é f1.8. Primeiro, grande angular não é tão sensível a tremido. Em f1.8 você vai poder aumentar a velocidade do seu obturador e aí vai ser muito difícil você ter problemas com tremido. Olha só, eu
frequentemente uso tripé. Eu uso muito tripé, especialmente na fotografia de paisagem, mas várias vezes, mesmo estando com tripé, eu só coloco essa lente aqui na mão, coloco ela na câmera e fotografo com a mão livre. E mesmo fotografando com a mão livre, eu não tenho problemas com tremido. As fotografias saem nítidas e muito interessantes em termos de composição. Ok? Esses são basicamente os 2 pontos de queixa sobre essa lente. Porém, vale lembrar que talvez seja graças à ausência da vedação e do sistema de estabilização óptica, que são perfeitamente dispensáveis na grande maioria das situações, a gente tem uma lente sendo uma zoom grande angular, com grande abertura de diafragma, custa aí metade do que as concorrentes dela custam no mercado. Você tem aí uma 1635 da Canon, como a 1635 f2.8 L3 USM, lente caríssima, tá aí beirando seus 12 a 16 mil reais. Vou colocar o valor aí atualizado para vocês verem o quão essa lente é cara, tá certo? A lente feita para o sistema EF está um pouco mais barata, tá? A versão mais recente, mas a versão atual, desenhada para mirrorless, é cara que é um absurdo. E essa lente aqui é uma lente compatível com elas em termos de qualidade, em termos de grande angular, em termos de zoom de grande abertura, tá certo? Em qualidade de imagem, tá? Ela só deixa mesmo a desejar no aspecto vedação, que as lentes da série L da Canon são todas vedadas contra poeira e umidade, tá certo? Além do que essa aqui é desenhada exclusivamente para câmeras APS-C. Mas aí a gente está falando de uma diferença de 10 mil reais. Razoável, né? Então, vale levar isso em conta. Agora vamos falar de pontos positivos. Lente zoom grande angular de grande abertura. Isso significa que essa lente pode variar de distância focal, ou seja, ela te confere versatilidade na hora da composição. Grande abertura de diafragma, além de compensar o fato dela não ter estabilizador, porque você pode aumentar um pouco mais a velocidade do disparo e evitar perda de resolução por tremido, ou seja, evitar motion blur por tremido, você tem também a possibilidade de simplesmente fotografar em condições, em situações de luminosidade que seriam basicamente impossíveis com outras lentes. Assim como eu já falei nesse vídeo aqui no card, a questão do ISO ela fica cada vez mais avançada e a questão das lentes APS-C e das câmeras APS-C estarem evoluindo em termos de processamento, além do processamento nos softwares de edição, as câmeras estão cada vez mais poderosas em termos de fotografia com poucas condições de luminosidade. Mesmo assim, quanto mais você coloca grande angular e quanto mais tem abertura de diafragma, melhor ainda vai ser esse desempenho. Então você imagina, por exemplo, essa lente aqui conectada numa câmera que tem o famoso IBIS, o In-Body Image Stabilization, que é aquele sistema de estabilização de tremidos, já direto no sensor da câmera. Então você tem aí a condição de fotografar com a mão livre em situações que seria praticamente impossível de você fazer isso, tá? Então, se você está se perguntando se vale a pena conectar essa lente aqui no R10 ou no R7, não tenha dúvida, se ela já é versátil, vai ficar ainda mais poderosa numa câmera dessas. Se você reenquadra, se você dá zoom, ela pode continuar em f1.8. Essa abertura de diafragma ela não é variável em função do zoom. Você pode escolher qualquer abertura de diafragma da lente, desde f1.8 até f22, que é a abertura máxima que ela oferece, tá? Você vai poder escolher qualquer uma dessas aberturas que esteja em 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ou 35mm. Tá? Então, veja aí quantas combinações possíveis você tem para fotografar paisagem no grande angular, fotografar
cenas do cotidiano nos 24mm e fazer retratos nos 35mm. Isso em diversas condições de luz que seriam muito mais difíceis de trabalhar se não fossem as características dessa lente aqui. É por isso que ela foi tão revolucionária e ela continua ainda hoje no topo, no mainstream, no alto da preferência de fotógrafos e videógrafos do mundo inteiro. Eu diria que melhor do que isso aqui para produzir fotos e vídeo, só lente de cinema e lentes de altíssimo custo. Essas aí que custam dos 15 mil acima, porque nessa faixa de preço não tem melhor do que essa aqui. Nessa faixa de preço você pode até encontrar uma lente melhor nessa ou naquela especialidade, mas com essa versatilidade ela é única. Então você imagina o impacto que essa lente causou no mercado quando ela foi lançada. Não é à toa que ela se popularizou no mundo inteiro e ainda é uma das mais recomendadas até hoje. Ok, para quem eu indico essa lente? Eu indico ela para quem quer fotografar evento. A lente ideal para fotografia de evento seria a 24-70, especialmente no sistema full frame. Ok, mas uma 24-60 no sistema full frame custa bem mais caro, então a 18-35mm no sistema APS-C pode ser uma opção interessante, tá? Aliás, é uma opção muito interessante. Eu já vi relato de pessoas que trabalham, fazem casamento, fazem evento inteiro só usando a Sigma 18-35mm f1.8 Art. E eu não duvido, eu não costumo trabalhar com evento, mas você pode começar, por exemplo, com a 24mm e a 50mm f1.8. Duas lentes fixas, uma de abertura f2.8 e outra de abertura f1.8. Já dá para você trabalhar aí, começar na fotografia de evento. Aniversário, aquela festa. Casamento, não, tá? Casamento tem que entrar com equipamento robusto, com equipamento mais confiável, a partir dessa lente aqui, que eu já considero sim que dá para você trabalhar, porque ela tem muita qualidade, desde, é claro, que o seu kit como um todo corresponda à demanda em questão. Além de eventos, agora deixa eu falar um pouco sobre o que eu de fato uso. Essa lente aqui ela é muito boa para fotografia de natureza. Em f1.8 ela permite boas fotos de céu noturno e de paisagem noturna, além de várias outras situações de menos luminosidade, como interior de floresta, por exemplo. No interior de floresta, você pode sentir falta de um pouquinho mais de campo de visão, porque 18mm para fotografar interior da Mata Atlântica, para pegar assim, aquelas árvores gigantescas, nem sempre os 18mm satisfarão. Mas se você tiver condição de pegar um pouquinho mais de distância, já resolve, tá? Para fotografia meio macro, ela também é muito boa para fazer retrato, seja street, seja paisagem urbana noturna, também ela é muito interessante, dos 18 aos 24mm especialmente, e aí você trabalha a profundidade de campo da forma que você quiser, escolhendo a abertura de diafragma, que corresponde melhor à sua preferência estética. E nos 35mm ela funciona muito bem como uma lente de retrato, mas funciona muito bem mesmo. Se você sentir falta de um pouco mais de desfoque, o desfoque dela em 35mm já é suficiente para delimitar plano focado e plano desfocado. Se você quiser intensificar esse desfoque, você pode fazer via software com uma qualidade muito bacana, porque a lente ela já fez um trabalho de desenhar a estrutura geral desse desfoque. Então, se você quiser intensificar isso via software, vai funcionar muito melhor. Ou seja, ela é uma lente que vai muito, mas muito bem e com uma excelente qualidade na fotografia de paisagem, na fotografia de eventos e de retratos e na fotografia de natureza de um modo geral, além do que você pode sim utilizar ela para a produção audiovisual, seja com foco automático, seja com foco manual, porque ela tem inclusive a reguinha de profundidade de campo, independente de você estar com a mão livre, ou com tripé, ou ainda com gimbal. Lembrando que você nem mesmo vai precisar recalibrar o gimbal quando você alterar a distância focal para enquadrar, porque ela não faz uma movimentação externa, todos os elementos ópticos
quando você varia a distância focal, eles se movimentam internamente e não vai alterar a calibração do seu gimbal. Quer mais o que? Essa lente aqui é simplesmente excelente. Sigma 18 a 35 mm f1.8 art. A lente que mudou tudo aqui no canal, que mudou o próprio mercado de lentes e de equipamentos para o sistema APS-C, que marcou uma geração que continua sendo até hoje uma das lentes mais requisitadas, especialmente para a produção de vídeo, mas também muito competente para fotografias, e que aqui está feito o review depois de mais de 1 ano de uso dessa lente. Se você quer saber mais de alguma coisa, coloca aqui nos comentários, pode solicitar alguma informação, colocar aí sua opinião sobre o que você achou desse review. Muito obrigado! Não se esqueça de conhecer o meu novo canal, cujo link está aqui na descrição. Até o próximo vídeo.